Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estou falando novamente aqui da sede da Igreja do Novo Nascimento, que está localizada na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, aqui na cidade de Marília. E nós temos reuniões segundas-feiras, quartas, sextas, às sextas-feiras, e domingo acontecem as reuniões mais importantes, que são as reuniões do Espírito Santo, direcionadas para buscarmos a presença de Deus, direcionadas para o fortalecimento espiritual, direcionadas para que as pessoas possam oferecer o seu louvor, a adoração e venham firmar, a cada dia as suas vidas com Deus. Nas reuniões de domingo, nós também realizamos várias orações para abençoar as pessoas que vêm trazendo problemas, adversidades, lutas, aflições, para que Deus possa também abençoá-las e socorrê-las. E nós estaremos, em nome de Jesus, neste domingo, nesta mesma fé, 9 da manhã, reunião principal. Depois, às 7 da noite, no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete, às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Antes de dar uma breve orientação, eu gostaria que você assistisse um pouquinho do trecho da reunião que aconteceu domingo passado. Você vai assistir aí alguns minutos do que aconteceu no domingo e a gente volta com todos vocês. Teu doce amor, tão puro e belo como a flor, tão puro e belo como a flor, no teu olhar, no teu olhar, tão meio eu quero me encontrar, quero sentir a tua mão, quero sentir a tua mão, de Pai a me guiar. não quero ter, cante para Deus, Não quero ter alguns minutos com você, alguns minutos com você. me deixa ser, Me deixa ser para sempre o teu bem querer, para sempre o teu bem querer. me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu como ouvir o Deus chamar. meu coração, Coração quero entregar, seguir os passos dele. seguir os passos teus. Feche os seus olhos, por favor, e faça a sua oração a Deus. Olhe para a sua vida, seu coração, seu modo de viver. Veja o que você tem plantado para Deus, em relação a Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Davi, no seu testemunho, Bom, você assistiu um pouquinho do que aconteceu domingo passado, na reunião do Espírito Santo, e domingo estaremos nesta mesma fé, às 9 da manhã, reunião principal, depois 7 da noite, às 7 da noite, rua Prudente de Moraes,
1020, no bairro do Alto Cafezal, Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Aqui no livro de Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 3, né? Livro de Gálatas 3, versículo 5, 6 em diante, diz assim: o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé, né, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, primeiro a Bíblia fala que Abraão, ele foi justificado diante de Deus por causa da sua fé. Depois o Espírito Santo usou o apóstolo, né, para explicar que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Depois fala que Deus preanunciou o Evangelho a Abraão, algumas coisas aconteceram que serviram para preanunciar, né, o Evangelho a Abraão. E depois ele diz que, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Na realidade, os que são da fé é que são filhos de Abraão, né? E os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Quer dizer, a Bíblia está falando que aqueles que de fato têm esse mesmo tipo de fé que Abraão teve, esses são filhos de Abraão, espiritualmente são descendentes de Abraão. E esses que têm esse mesmo tipo de fé que Abraão é que são abençoados juntamente com ele. Por quê? Porque qual era o tipo de fé que Abraão tinha? Deus falava, ele cria e obedecia. Não havia meio termo, né? Não havia conversa fiada, vamos dizer assim. Não havia uma coisa superficial de boca, não era uma coisa teórica, não. Deus falava, Abraão cria e imediatamente ele obedecia. Este é o tipo de fé de Abraão. Este é o tipo de fé que vivem os que de fato são filhos de Abraão. Este é o tipo de fé que nos torna abençoados juntamente com Abraão. Então, muitas pessoas esquecem disso. Existem muitos cristãos vivendo na base da teoria. Existem muitas igrejas, infelizmente, preocupadas em encher os seus membros de teoria, de um conhecimento intelectual das Escrituras. Está cheio de gente, cheio de conhecimento, está escrito ali, está escrito lá, fulano falou por isso, por aquilo outro. Você vê muitas dessas pessoas, elas são vazias espiritualmente. Muitas das vezes elas continuam associadas ao mundo, até porque igrejas que elas frequentam, muitas delas estão associadas ao mundo. É um evangelho de portas largas, é um evangelho carnal, mas elas estão cheias de conhecimento intelectual das Escrituras. Muitas delas não vivem a palavra de Deus. Muitas delas, nos momentos de lutas, se mostram fracas. Muitas delas, na realidade, não praticam a palavra de Deus. Elas conhecem, mas não praticam, porque o tipo de fé que elas têm não é essa fé que abençoa, que nos torna filhos de Abraão, espiritualmente falando. Porque a fé dele era essa. Deus falava, ele cria e obedecia. Não havia conversa, no sentido de ficar enrolando. Não, Deus falava, ele cria e obedecia. É esse tipo de fé que agrada a Deus. É esse tipo de fé que nós temos que viver, tá bom? Lembre-se disso e não esqueça, domingo às 9 da manhã, reunião do Espírito Santo. Eu estarei pessoalmente com vários pastores, esposas, obreiros aqui
trabalhando com toda a fé para abençoar as pessoas às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 da noite, segunda reunião, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, você que me assiste aí do Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará ministrando a reunião às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Um grande abraço, Deus abençoe e até lá.